Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto, queridos, nesse momento aqui de adorar o nome do nosso Deus, exaltar pelas suas obras e pelo seu caráter. É um tempo de louvar o nome de Deus, amém? Meus irmãos, alguns avisos rapidamente aqui. Sábado pela manhã, 6 de dezembro. Olha, amanhã começa o mês de dezembro, hein, gente? Já chegando perto aí do fim do ano. Sábado, 6 de dezembro, nós teremos o bazar de Natal aqui na igreja com saldão de Natal, né? Você que perdeu a Black Friday, não perca aí o Black Saturday. Sábado que vem, tá bom? Vida nova Black. Tá bom, queridos? Também nesse mesmo sábado nós temos o encontro de homens, tá? Café dos homens aqui. Acho que a gente vai ter que fazer lá na cozinha lá, né? Mas a gente precisa da cozinha, porque a gente come. Mas lembram de trazer alguma coisa, viu? Os homens aqui presentes. Queridos, tem sido muito bom, tá? Sabe que eu ia falar um negócio, agora eu confundi os dados. Mas é uma questão importante. Uma das coisas que é característica do nosso tempo é a dificuldade de criar laços profundos depois de uma idade adulta, né? A gente tem essa dificuldade, a gente está em conexão com um monte de gente e não consegue fazer amigo. E essas oportunidades são importantes, e é esse foco que a gente dá aqui, né, Milton? O foco da comunhão, de nós termos amizade verdadeira uns com os outros, tá bom? Então venha participar aqui no Encontro de Homens, sábado, 8 horas da manhã. Puxa, mas precisa ser 8 horas da manhã? Precisa, para valer a pena tem que ser assim, né? Cedo. E se reclamar, nós vamos passar para 7. Alvorada. Muito bem, agora é o seguinte, anote aí todas as nossas programações dominicais de dezembro, tá? Eu estou repetindo, alguns de vocês não precisam nem anotar que já decorou, mas eu vou falar de novo. Se é a primeira vez, anota. Domingo que vem, ceia do Senhor pela manhã. Presta atenção, de manhã será a ceia do Senhor domingo que vem. Dia 7 de dezembro, às 10 horas. É na hora do culto, né? Nós teremos EBD às 9. Estamos estudando a vida e as cartas do apóstolo Paulo. No domingo que vem nós vamos tratar de um tema. Gente, olha, eu não sei qual EBD trata desse assunto, hein? Vai ser especial, que é sobre as novas perspectivas sobre Paulo. Vai ser muito legal. 9 horas da manhã. 10h15, mais ou menos, que é quando acaba o EBD, teremos culto com ceia do Senhor. Então não perca a ceia do Senhor domingo de manhã, excepcionalmente de manhã, nesse mês. À noite, nós teremos o musical das crianças, o musical infantil. Domingo, 7 de dezembro, 7 horas da noite, no culto da noite. Tá lindo, hoje eu estava lá no ensaio, porque eu tenho uma parte nesse musical, e tá lindo, queridos, tá lindo, a criançada tá arrebentando, não perca, venha, traga visitantes, não tá bonito, Miguel? Tá lindo, né? Isso aí, então traga visitantes e vai ser uma bênção, tá bom? 7 de dezembro. No dia 14 de dezembro, pela manhã, nós teremos a nossa assembleia. A assembleia de eleição e de profissão de fé. Então, se você é membro da igreja, você precisa estar aqui dia 14 de manhã, assembleia às 10h15. Nós nem teremos culto, teremos só EBD e assembleia, tá bom? Porque vamos ter profissão de fé e teremos também eleição, então é bastante coisa. Então nem vai ter culto, só assembleia. Então vem para a EBD às 9 horas da manhã, fica para a assembleia às 10h15 e aí depois está liberado, né? Um almoço aí de 14 de dezembro. Não sei o que se comemora em 14 de dezembro, mas você comemora alguma coisa, tá bom? E à noite nós teremos a nossa cantata de Natal do coro misto, que também está ficando lindo, não está, Silvio? Aí, ó, viu? Está ficando lindo também. Tudo é lindo, gente, tudo é lindo, né? Então não perca,
14 à noite, cantata de Natal. Dia 21 de dezembro, de manhã, batismo. 10 horas da manhã. 10 e 15. No culto da manhã, tá bom? E à noite nós teremos o nosso culto de Natal. Não sei, eu acho que eu vou chamar de louvorzão de Natal. O que você acha, Carlão? Venha adorar a Deus. É o último domingo antes do Natal. Nós vamos adorar a Deus pela vinda de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Você já entendeu que dezembro é para estar aqui de manhã e de noite. Vocês perceberam, né? Amém? Amém. Nossa, gostei. Senti firmeza. Isso aí. Tá bom, meus queridos? Então vamos participar aí, tá? Certo? E depois? Depois a gente vê. Por enquanto são esses que a gente tem. Vamos orar, meus irmãos, para nós iniciarmos o nosso momento de adoração? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Como eu costumo falar, concentre-se na presença de Deus aqui. Deus está aqui, mas Ele sempre está conosco, não é? Nós precisamos apenas nos concentrar no fato de que Ele está conosco. E esse é o momento de fazermos isso em família, fazermos isso em corpo. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus de todo o universo, Senhor sobre todos os céus e sobre a terra, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque em Tua majestade, ó Deus, o Senhor também se importa com cada um de nós, e se faz presente aqui, ó Deus, nesse humilde lugar, na humildade das nossas vidas e das nossas relações. Obrigado, ó Pai, por se fazer presente nas nossas vidas, por nos abençoar com a graça e a salvação em Jesus Cristo, e por nos dar tantas outras bênçãos que nem podemos contar, ó Deus. Seja louvado essa noite, ó Pai, em todo o nosso viver. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos ficar em pé, se você pode. Vamos juntos adorar ao Senhor. Seja meu responder.
viver, sobre o nosso coração, sobre os nossos desejos, Senhor. Toma teu lugar sobre a vida de cada irmão aqui nessa noite, Deus. É a nossa oração nesse momento. Sorriso, meu rezar, eis aqui.
sempre o nosso Deus forte, o nosso refúgio, o nosso socorro sempre presente, ó Deus, nos momentos de dificuldade, de angústia, ó Deus. Nós te bendizemos nessa noite, queremos te adorar, declarar que o Senhor é o nosso Deus forte, nosso protetor, nosso refúgio em cada momento, Deus.
crianças que possam vir aqui à frente. Nós vamos estar orando nesse momento, pedindo pela palavra de Deus, será nos trazida nesse momento, será também trazida aqui pelas crianças, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos nessa noite, ó Deus, por tudo que o Senhor tem sido nas nossas vidas, porque o Senhor um dia se revelou a nós, e hoje nós podemos nos alegrar na tua presença, reconhecer que tudo que nós temos, tudo que nós somos, são dádivas vindas das tuas mãos, ó Deus. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, a cada dia o Senhor tem apacentado aqui a tua igreja também, tem nos conduzido na tua palavra. E nós queremos te pedir agora, nesse momento especial, de mais uma vez ouvirmos a tua voz através da pregação, as crianças também lá com as professoras. Ó Deus, que o Senhor fale às nossas vidas, aos nossos corações, tire qualquer desatenção que possamos ter, mas que possamos estar focados em ouvir e aprender mais e mais sobre a tua palavra, sobre a tua vontade para as nossas vidas, ó Deus. Receba esse momento que prestamos ao Senhor nesse momento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria, Deus. É assim que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4. 1 Pedro 4, a partir do versículo 12. Pedro 4:12, nós leremos até o fim do capítulo, que é o versículo 19. 1 Pedro 4, de 12 a 19. Diz assim a palavra de Deus: Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que rejeitam o evangelho de Deus? E, se o justo é difícil ser salvo, que será do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. O sofrimento não é um tema estranho à teologia cristã. E, na verdade, não é um tema estranho à própria história do cristianismo. Não é um tema estranho. Por mais que algumas pessoas tentem fazer do sofrimento algo que não faz parte da vida cristã. Há uma igreja no Brasil muito famosa que tem o lema "Pare de sofrer", né? Pare de sofrer. É uma promessa que eu acho que não estão cumprindo.
Porque não tem como parar de sofrer numa vida marcada pela queda, pela injustiça, pelo pecado. O sofrimento atinge a todos. O sofrimento tanto atinge a todos que não são só cristãos que sofrem. Qualquer pessoa sofre nesse mundo. Você pode, às vezes, imaginar que algum grupo de privilegiados que não passe por sofrimento, mas isso não é verdade. Todas as pessoas experimentam o sofrimento. Todas as pessoas experimentam a tristeza em algum nível e em algum momento da sua vida. O sofrimento é parte da vida humana, é parte da existência humana nesse mundo caído. Mas Pedro, quando fala aqui sobre o sofrimento, não está falando sobre um sofrimento genérico. Ele não está falando sobre essa experiência de sofrimento que qualquer pessoa pode encontrar na vida. Não é o sofrimento de perder alguém querido, ou o sofrimento de ter algum tipo de necessidade, ou um sofrimento de ter alguma frustração profunda, ou de ter o coração partido. Não é esse tipo de sofrimento. E eu não vou entrar em temas de sofrimento esportivo aqui, meus irmãos, porque a Bíblia manda rir com os que riem e chorar com os que choram. Eu estou rindo, mas por dentro eu estou chorando, tá, Paulo? Com você. Não é um sofrimento genérico. Ele está falando de um sofrimento muito específico, que é o sofrimento do cristão pelo nome de Jesus. Esses que sofrem por causa do nome de Jesus. Sofrer pelo nome de Jesus é experimentar o sofrimento que o próprio Senhor Jesus Cristo experimentou. E aqui a gente entra num tema que talvez, mais um tema, que talvez seja um pouco indigesto para nós. Porque não é que Pedro esteja falando que o sofrimento é algo que eventualmente vai atingir o cristão. Não é isso. Porque se fosse assim, diferiria pouco a vida do cristão da vida de qualquer outra pessoa. Eventualmente todo mundo sofre. Ele está falando algo mais próximo de dizer, o sofrimento dentro da fé cristã, ou dentro da experiência cristã, é algo esperado. É algo, e assim, não é que você vai ser cristão e também vai sofrer, deve esperar isso. Não, é que você vai ser cristão e vai sofrer por ser cristão. É isso que ele está dizendo. Tá? Ele está dizendo isso. Você vai ser cristão e vai sofrer por ser cristão. Há tipos de sofrimento que são um sofrimento pelo nome de Jesus. Pelo nome de Cristo. Então, um tipo específico de sofrimento. O que ele está falando é muito mais próximo disso do que falar que a vida cristã, assim como a vida cristã... Aí, ficou mais agudo minha voz agora, né? Dá um jeito aí, Carlão, de eu voltar a ter aquela voz de homem. A vida cristã tem um sofrimento que é típico dela e que não é um sofrimento genérico. Em algum momento você vai sofrer. Por isso que ele fala, não estranhem esse fogo. Não estranha. Quem é que estranha o fogo que prova o cristão? Aquele que veio para o cristianismo iludido de que seus problemas acabaram. Essa não é religião cristã, ela é religião tabajara, das organizações tabajara. Os seus problemas acabaram. O cristianismo não é assim. Ah, você tem muito problema? Vem ser cristão que você vai ter mais um, pelo menos. O de ser cristão. Que já é um desafio em termos da fidelidade e é mais desafio em termos também da sua própria exposição pública. Mas eu ainda estou sendo suave perto do que Pedro está falando.
Pedro não está dizendo que o cristão também sofre como todo mundo, ele está falando algo mais próximo de o cristão sofre de um jeito específico por ser cristão, mas ele está falando algo ainda mais profundo que isso. Ele está dizendo, o cristão, quando sofre, está passando pelo sofrimento de Jesus. Olha só o que ele fala ali. Não estranhe o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Versículo 13. Antes, alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que você participa do sofrimento de Cristo. Algumas pessoas entendem errado o sacrifício de Jesus. Elas vão lá para textos como, por exemplo, de Isaías 53, que fala que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. E diz, está vendo? Todo sofrimento caiu em Jesus, para nós agora é só glória, só graça. Então você me explica por que o apóstolo Paulo foi preso, por que Pedro foi preso, por que Tiago foi martirizado, porque Paulo e Pedro foram martirizados também, como todos os apóstolos, terminando com João, o último a ser martirizado. Por que isso aconteceu? Por que Estevão foi apedrejado? Ou não foi sofrimento para eles? Tomou pedrada como quem chupa uma bala? Não, foi sofrimento. Não é que o sofrimento de Jesus na cruz, e esse nunca foi ensino bíblico, tira de nós qualquer tipo de sofrimento ou perseguição ou dor nesse mundo. Não! É que Jesus na cruz morreu por causa dos nossos pecados, mas também como vítima de uma sociedade pecadora que comete a maior das injustiças, matando o único que não tinha nenhuma culpa. E nós somos os herdeiros dessa mesma vida e deste mesmo fim. O sofrimento típico do cristão, aquele da perseguição por causa da fé, é um sofrimento que o cristão sofre, desculpa a redundância, é um sofrimento que o cristão sofre, que começou com o primeiro, que é Jesus na cruz, e que continua até hoje. É o mesmo sofrimento, é a mesma injustiça. Estão entendendo? E você precisa entender isso para entender esse texto. Porque se você não entende isso, que Pedro, assim como Paulo, que falava que carregava no seu corpo as marcas de Cristo, se você não entende isso, você não vai entender como os apóstolos viam a questão da perseguição e do sofrimento. O sofrimento em nome de Jesus é o sofrimento nessa vida pela perseguição que nós sofremos como extensão da nossa fidelidade ao servo sofredor Jesus Cristo. Por isso que Pedro fala que nós somos participantes desse sofrimento de Cristo. Difícil, não é? Difícil isso. Então não é só esperado. É quase uma condição. É quase uma condição. Pedro não fala isso para que nós ansiemos por sermos perseguidos. Não. Paulo não fala isso para que nós provoquemos a perseguição. Não. E eu acredito realmente que estes irmãos, se nós voltássemos no tempo e nos encontrássemos com eles e disséssemos quantas igrejas aos domingos, pela manhã e pela noite, celebram o nome de Jesus em todo o Brasil e no mundo, livremente e sem oposição, eu acho que esses irmãos dariam glória a Deus a noite inteira. Porque não imaginavam, ainda que tivessem essa certeza de que Deus realizaria isso, não imaginavam a extensão disso. Eles sequer sabiam da existência desse continente. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que nós devemos provocar a perseguição. E daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Eu só estou dizendo que, se formos fiéis a Jesus, num mundo que é infiel a Jesus, a gente deve esperar que esses conflitos acontecerão. E esse conflito, quando se manifestar, é só uma extensão do que aconteceu com o próprio Cristo. É uma extensão. Participamos do sofrimento de Cristo.
carregamos no nosso corpo as marcas de Cristo. Há uma outra maneira também de nós entendermos isso. Não só que a igreja vive como corpo de Cristo, e assim como o corpo de Cristo sofreu no primeiro século, a igreja, corpo de Cristo, também sofre agora. Assim como o corpo de Cristo foi crucificado, a igreja também é condenada por poderes do mundo que tentam também crucificá-la. Mas também tem o outro lado, tem o caminho contrário. E o caminho contrário é, quando a igreja é perseguida, Cristo é perseguido. Entendeu? Hoje pela manhã, o nosso irmão Carlos, na aula de EBD, ele destacou essa realidade na vida do apóstolo Paulo. No caminho de Damasco, ele não encontra a igreja, ele não encontra o clero da igreja, ele não encontra o pastor da igreja. Ele encontra Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz, Paulo, Paulo, por quê? Ou Saulo, Saulo, melhor, ele usou o nome hebraico, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Saulo perseguiu Jesus? Quando ele perseguiu a igreja. Se Cristo encarna, vem ao mundo e sabe do sofrimento que enfrentaria, se ele passa todo o seu ministério dizendo que ele morreria, entendendo o conflito entre a sua realidade fiel e um mundo infiel, como nós, igreja, esperamos uma realidade diferente? Não esperamos, queridos, não esperamos. Não espere uma realidade diferente. Ore por uma realidade diferente, não tem problema, tá? Pode orar pelo fim da perseguição, pode orar em qualquer lugar onde haja. Mas não espere que em algum momento haverá uma reconciliação de interesses entre a Torre de Babel e a Nova Jerusalém. Não vai acontecer. Babel é Babel, Jerusalém é Jerusalém. Mas o que a gente tira disso para a nossa vida aqui? Afinal de contas, estamos aqui, de luzes acesas, letreiro iluminado, Igreja Batista Vida Nova, janelas abertas, microfone, música, falando de Jesus, pregando o evangelho há tanto tempo, e nenhum de nós foi preso por isso, e nenhum de nós foi calado por isso. Todos esses problemas são problemas de pilha, não são problemas de ninguém tentando censurar a pregação. Às vezes a gente lê textos como esse, meus queridos, e começam a criar no mundo de hoje, na nossa realidade, perseguições que não existem. E começam a fantasiar sobre isso. E eu não quero dizer que não exista contextos em que o evangelho e os cristãos sejam de alguma maneira alvos de preconceito. No mundo, não só no mundo hoje, no mundo tem muito mais do que isso, mas também no Brasil, onde há toda essa liberdade, onde há presença dos cristãos em todos os círculos culturais, políticos, sociais. Mas também há espaços em que há preconceito. Certamente, com certeza há. Mas nós não podemos comparar com o que os apóstolos sofreram. E nem podemos falar que essa é a realidade mais presente no Brasil, porque não é a mais presente, tá, queridos? Não é. Alguém chega assim, não, porque os cristãos são muito perseguidos nesse país. Não são, queridos. Há realidades de preconceito. Mas são muito perseguidos? Não são. Então, como a gente aplica um texto desse à nossa realidade? Em primeiro lugar, a gente tem que entender uma coisa. Nem Pedro, nem Paulo, nem nenhum outro apóstolo nos ensina a buscar perseguição. Mas todos eles falam de que nós devemos ser fiéis a quem Jesus é. E que na estrada da fidelidade haverá oposição. Entendeu? Se sofremos em nome de Jesus, só podemos considerar um sofrimento em nome de Jesus o sofrimento que é contra Jesus. O que eu quero dizer com isso? Nada que Pedro não esteja dizendo no versículo 15.
Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. O que Pedro está falando? Presta atenção, gente. O mesmo soldado que vai lá no culto de vocês, impedem o culto, prendem vocês e leva preso, é o mesmo soldado que vai atrás de alguém que roubou alguma vendinha, alguém que matou outra pessoa, alguém que deu algum golpe, é o mesmo soldado. Agora, o sofrimento é diferente. Não sofra diante dos poderes do mundo como quem é um ladrão, um assassino, alguém que se intromete nos negócios alheios. Sofra como um cristão. Se você sofrer como um destes criminosos, você se envergonhe, porque não é para ser assim. Mas se você sofrer como um cristão, se alegre, exulte. Para que o nome de Cristo seja engrandecido. Glorifique a Deus por meio desse nome cristão. Às vezes eu vejo alguns cristãos no nosso país levantando a voz e dizendo perseguição, oposição. Quando na verdade tudo que eles estão sofrendo é como gente que se intromete nos assuntos alheios. Não, gente, não. É para sofrer pelo nome de Jesus, não por outra coisa. É para sofrer porque está sendo fiel na prática das obras de Cristo. Como fala o próprio Senhor Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados vocês são quando vocês forem perseguidos e fizerem tudo com vocês por causa da justiça. Por causa da justiça, não por outra coisa, queridos. É por causa da justiça. Não por ser insuportável. Não por ser alguém que quer fazer da lei de Deus a lei da terra. A lei de Deus é de Deus, não é da terra, queridos. Não é, nem nunca será. Não é porque quer benefícios para a igreja e malefícios para as outras religiões. Não é. Você não está agindo segundo a vontade de Deus se você quer privilégios para a igreja vindo de algum outro rei que não Jesus. Porque a única coisa que a gente espera nessa relação, se a gente é fiel ao rei Jesus, que os reis que competem com ele, como Herodes, ou como César, ou como qualquer outro rei que tentou competir com Jesus Cristo, se oponha à igreja. Agora, como cristã, e não como covil de ladrões, e não como gente que se intromete nos assuntos alheios. Entenderam o que eu estou dizendo, meus queridos? Existe uma contradição muito grande entre a forma como nós olhamos para a igreja do Novo Testamento e como nós olhamos para o mundo hoje. Porque a gente olha para a igreja do Novo Testamento, lá em Atos capítulo 2, capítulo 4, na multidão dos que creram, eles permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nenhum considerava propriamente seu nada do que tinha, mas eles dividiam tudo entre eles. Que maravilha, que coisa linda. Cresciam em graça diante do povo e o Senhor ia lhes acrescentando os que iam sendo salvos. Que coisa maravilhosa, essa é a igreja que eu quero ser, a igreja primitiva. Só que a igreja primitiva floresceu no contexto de perseguição. E a gente gasta tanta energia tentando evitar a perseguição, que Pedro fala que vai ser consequência da fidelidade, ao invés de gastar energia na fidelidade. E ao tentar evitar a perseguição, a gente começa a falar assim, não, coloca a gente no pedestal, a gente tem que estar em primeiro lugar. Afinal de contas, nós somos uma nação cristã. Eu achei maravilhoso como esse discurso colou ultimamente. Porque 30 anos atrás, era evangelho falando, esse país, enquanto a palavra de Deus não reinar nesse país, enquanto ela não reinar nesse país, nós estaremos perdidos, porque é um país todo católico. Aí agora fala, não, desde que os portugueses chegaram aqui, a gente é cristão. Mas 30 anos atrás você falava que não era cristão, agora todo mundo é cristão, qual que é a questão?
não é? Porque essas interpretações não partem das Escrituras. Elas partem de um monte de interesse. Evangélico agora é curral eleitoral, evangélico agora é reserva de mercado, evangélico agora é consumo. E aí a gente fica confortável nesse mundo, porque a gente é folgado. E começa a pressionar e querer se meter nos negócios dos outros. E é por isso que você não sofre. E aí lê esse texto e fala assim, mas eu estou sendo perseguido. E não está. Mas fica tão constrangido de ler coisas desse jeito, como o Pedro falando, você vai ser perseguido, que aí você fica constrangido e começa a inventar perseguição. Não é. Então a energia tem que ser gasta na busca pela fidelidade a Deus. E a fidelidade a Deus é radical. A fidelidade ao nome de Jesus é radical. Você consegue conceber o que é pegar um instrumento de condenação dos inimigos do império e transformar como símbolo da sua comunidade de fé? É isso que a igreja fez quando elegeu a cruz como seu símbolo. A cruz não era o símbolo da santidade como é hoje. Não era o símbolo da altivez moral. A cruz, nem do símbolo do amor. A cruz era o símbolo da degeneração daqueles que se opunham à ordem imperial. Ela era a marca da vergonha. Assim como você pode identificar símbolos dessa forma. Quando você olha para pessoas que passaram, por exemplo, pelo sistema prisional e já cola neles um carimbo de gente que não presta. A cruz era um símbolo de gente que não presta. E se Jesus mostrou que não era bem assim, talvez a gente deve também questionar alguns dos símbolos que a gente usa para dizer que as pessoas não prestam. Mas essa é uma outra discussão. Você já pensou quão subversiva é essa ação da igreja de escolher a cruz como seu símbolo? Então a fidelidade a Jesus é uma fidelidade radical. Aquela que nos leva a uma vida segundo a de Jesus. E nessa vida você pode esperar sofrimento. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 1, diz: vocês se tornaram meus imitadores e do Senhor, porque receberam o evangelho com alegria, mesmo em face da perseguição. Tem aspectos de Jesus que a gente só imita quando a gente é perseguido. Então, na próxima vez que você cantar, tenho um desejo especial, quero ser como Cristo. Lembra que para ser como Cristo, tem cruz. Tem cruz. Vocês se tornaram meus imitadores e do Senhor, porque receberam a palavra com alegria, mesmo com perseguição. Você está disposto a ter alegria na perseguição, sendo fiel a Jesus? Porque é essa alegria que Pedro fala aqui. Versículo 16. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Glorifique a Deus. A fidelidade a Jesus Cristo leva a uma oposição do mundo, mas não é um sofrimento como sofrem assassinos, ladrões, criminosos ou quem se mete nos negócios alheios. É o sofrimento de gente que faz o bem inconvenientemente. Porque tem bem que é inconveniente. Vamos pensar em Jesus? Qual foi o bem que Jesus trouxe que era inconveniente? Do ponto de vista religioso dos fariseus, Jesus estava incluindo na sua comunidade as pessoas que provocavam a ira dos fariseus segundo aqueles princípios, os princípios que os fariseus tinham. Eram os gentios, eram os publicanos, eram as prostitutas.
Isso acendia a ira. Ao ponto deles provocarem Jesus, tentando saber dele, como é que ele faria, por exemplo, com uma mulher pega em adultério. Vão aí, você vai seguir a lei de Moisés ou não vai? E aí ele devolve dizendo, se eu seguir a lei de Moisés vai dar ruim para todo mundo, você quer? É isso que significa quando ele fala quem não tiver nenhum pecado, lança a primeira pedra, tá? É isso que ele está dizendo. Quando você, é? Então vamos lá, vamos usar essa lei para todo mundo. Se usar essa lei para todo mundo, não vai dar bom para vocês também não. Segundo o governo da província, seja Herodes ou Pilatos, o bem que Jesus causava inconvenientemente era o de juntar ao seu redor uma multidão de pessoas ignoradas pelos poderes da época e que eram acolhidas por ele e curadas e que, criando confusão, porque os fariseus não os aceitavam, poderiam criar algum tipo de turbulência política. Era inconveniente que essas pessoas se vissem acolhidas em Jesus, porque se isso causasse turbulência política, podia provocar um imperador a criar um problema lá. Bondade inconveniente. Agora fala para mim, quanta perseguição você já viu acontecer no Brasil por bondade inconveniente? Eu já vi algumas. Quer saber uma? Quando cidades, por exemplo, proíbem que haja cuidado com moradores de rua, porque assim você acaba tornando a sua cidade mais atrativa para eles. Bondade inconveniente. Uma igreja que quer fazer o bem e não pode fazer o bem, porque se ficar uma condição muito boa para morador de rua, vai vir morador de rua de todo lugar para cá. Porque lá eles não estão fazendo esse bem. Quando, na verdade, essa bondade da igreja devia ser tão inconveniente ao ponto das pessoas falarem, vamos resolver o problema da mendicância, vamos resolver o problema da miséria. E não falar assim, não traz esse problema para cá, deixa lá em Santa Bárbara, deixa lá não sei aonde. Bondade inconveniente. Mas concorda comigo que esse não é o mais comum dos momentos em que a gente fala que o evangelho está sendo perseguido? A gente fala que o evangelho está sendo perseguido quando a gente faz uma vigília, todo som, e o vizinho liga para a polícia e fala, não dá, 3 da manhã, amanhã eu acordo às 6. Quer dizer, é hoje, né? Eu acordo às 6 para trabalhar. Aí vem alguém e fala assim, você não pode estar tocando aí, né? Jesus, eu sei, é o único caminho para mim. 3 horas da manhã. Perseguição. Bondade nenhuma, só maldade. Maldade com quem trabalha, com quem acorda cedo. Estão entendendo, gente? A perseguição a Jesus é, na expressão, semelhante a que era feito com ladrão, com assassino, com criminoso, cruz. Mas a motivação foi a bondade inconveniente de Jesus Cristo. Ser o salvador dos que ninguém queria salvar. Como ele mesmo testemunhou os discípulos de João Batista. Olha o que está acontecendo. Cegos estão vendo, coxos estão andando, e o evangelho, a boa notícia, está sendo pregada aos pobres. Super inconveniente. Se é para sofrer, que soframos em nome de Jesus Cristo. Sofrer em nome de Jesus é sofrer pelos motivos que Jesus foi perseguido. Mas sofrer em nome de Jesus também impõe uma reação a esse sofrimento segundo a reação de Jesus mesmo. E eu acho que agora piorou. Porque se já estava ruim falar que a gente deve sofrer por ser fiel demais ao bom mestre, pior nós devemos agir também como bom mestre no sofrimento. Aí piorou, porque como é que Jesus sofreu na sua trajetória de sofrimento? Como um cordeiro não abriu a sua boca. Foi obediente até a morte de cruz. E na cruz o que ele falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Homem, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho.
da cruz ele estava derramando graça. E a gente no sofrimento, às vezes nem precisa ser um sofrimento injusto, está proferindo desgraça para o mundo. A graça de Jesus está na nossa vida, nos nossos lábios, quer vivamos, quer morramos. Por isso que Pedro termina esse texto dizendo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a própria vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Praticar o bem, meus irmãos. Para quem não merece, é. Para quem persegue, é. Ou será que Jesus pregou outra coisa no Sermão do Monte? Não foi isso que ele disse? Se alguém bater no seu rosto, oferece a outra face. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém tomar sua túnica, dê também a capa. Não negue a quem lhe pede, nem negue a dar a quem lhe pede emprestado. Bem-aventurados vocês são quando vocês forem perseguidos por causa da justiça, porque assim também foram os profetas que vieram antes de vocês. Entendeu? Fala-se muito hoje em dia de guerra cultural. Meu querido, a gente não está em guerra cultural, a gente está em guerra espiritual. A guerra espiritual não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. E quando vem perseguidores contra nós, eles não são nossos inimigos, porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais que escravizam esses. Se levantam e lançam blasfêmias contra a igreja, eles são só vítimas de poderes espirituais, que são de fato os nossos inimigos. Não são eles os nossos inimigos. É por isso que a palavra de Deus fala para nós amarmos os nossos inimigos. Porque nós fazemos muitos inimigos? Não, mas porque muita gente nos vê com inimizade. Não parte de nós parte reconciliação e amor. Sofrer em nome de Jesus é também reagir ao sofrimento como Jesus reagiu. Com graça, com bondade, oferecendo a outra face, andando 2ª milha. Mas isso, queridos, voltei aquele negócio de parafrase no meio para beber água, né? Mas isso, queridos, só pode acontecer se nós confiarmos a Deus a nossa vida. Você percebe que não há nenhuma razão visível, ou que não havia nenhuma razão visível para os primeiros cristãos serem fiéis ao nome de Jesus até a morte, a não ser a de que eles acreditavam que eles viveriam para além da morte. Não é? Que não é uma razão visível, é invisível. Perceberam? Onde está o Ibrahim? Foi levado pelo soldado e morreu. Onde está Hana? Foi levado lá na arena, devorada por feras diante de todo mundo. E quando vai ser a nossa vez? Não sei, mas que eu fique fiel até lá. E o que eles ganharam com isso? O que eles ganharam com isso? O que todos nós temos garantido. Uma coroa que o Senhor garantiu para nós. E que não se corrompe. Uma herança que está garantida para nós. E por isso nós glorificamos a Deus na nossa vida. Eu fico imaginando esse tipo de conversa. Nas igrejas que recebem essa carta de Pedro. E eu fico imaginando que essa possa ser uma conversa nossa também. Entregar a nossa vida, ou melhor, confiar a nossa vida ao nosso Criador,
é ter a certeza da vitória sobre a morte. E aí, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente fica imparável. As bondades inconvenientes serão imparáveis. Não tem como parar. Porque se ameaçar a gente com a morte, a gente fala: eu vou morrer uma hora mesmo. Importa ser fiel. Entendeu? Mas é por causa da justiça. Não é porque a gente é muito chato. Vamos ser menos chatos, gente. Esse é o apelo dessa noite. Não sejamos chatos. Todos vocês que são chatos e querem deixar de ser chatos, levante sua mão. Não, brincadeira, gente. Entendeu, meus queridos? Nós temos a confiança de que o Senhor nos acolhe, de que nós temos a nossa vida garantida nele. Então a gente faz o bem. Agora não esquece aquilo que a gente já falou lá no capítulo 3, em que Pedro fala assim: olha, fala a verdade, quem é que vai fazer o mal para vocês se vocês forem bons? Então assim, meus queridos, eu estou falando isso tudo, mas até chegar nas bondades inconvenientes, tem muita bondade conveniente para a gente fazer até lá, que a gente não está fazendo. A gente está sendo só inconveniente, às vezes, sem ser bom. Tem muita bondade que o mundo quer, tem muita coisa boa que a gente pode fazer, que as pessoas até vão gostar, até a gente começar a fazer bondades que as pessoas não vão gostar. Tem um caminho até lá. Então fica tranquilo. Seja bom. Porque quem é que vai fazer mal se você fizer o que é justo? Mas, ainda que você seja perseguido por causa da justiça, é melhor do que sofrer como um assassino, um ladrão, um criminoso ou alguém que se intromete em assuntos alheios. Entendeu? No final, meus queridos, por mais abrangente que seja a argumentação de Pedro, Paulo, João, de qualquer outro escritor do Novo Testamento, ainda que eles façam argumentações muito abrangentes para lidar com uma realidade em transformação, a lição é muito simples. Viva como Jesus Cristo. E se necessário for, morra como Jesus Cristo. É isso. Cristãos criam em Jesus para viver como Ele, mesmo que fosse necessário morrer como Ele. Viva como Jesus Cristo e, se for necessário, morra como Jesus Cristo. Busquemos, meus queridos, de todo o coração a semelhança de Cristo. Busquemos de todo o coração ser como Jesus. E isso vem de uma transformação, meus irmãos, profunda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está chegando o fim do ano. Vocês vão fazer um monte de compromissos para o ano que vem, né? Então deixa eu falar algumas coisas. Você deve estar super frustrado que vários deles você não cumpriu esse ano. Tudo bem, não tem problema. Mas eu sei que muita gente fala: ano que vem eu vou ler a Bíblia toda. Ou ano que vem eu vou fazer minha devocional todos os dias. Aí você mesmo fala assim: todos os dias? Vai, 300 dias dos 365. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos os dias, queridos, volte-se a Jesus em oração. Volte-se ao Pai em oração por meio de Jesus. E peça que Ele te faça ser fiel a cada passo a quem Jesus é. Todos os dias. Quando for ler a Escritura, leia com isso em mente. Como viver com os valores dessa palavra. E à noite, quando for dormir e for orar antes de dormir, agradeça a Deus por cada momento em que você foi como Jesus. E peça a Deus que te perdoe por cada momento em que você foi como você e não como Jesus. Sabendo que no outro dia tem mais misericórdia, tem mais graça, tem mais poder de Deus moldando o seu coração. Se a gente tiver esse compromisso como cristãos, de buscarmos ser como Jesus a cada dia, mesmo que nós falhemos em vários momentos, a enxurrada de graça nas ruas da nossa cidade vai ser tão intensa,
que não vai ter jeito da gente não cumprir aquilo que fala lá na continuação do texto em Mateus capítulo 5. Vocês são a luz do mundo, não se esconde uma cidade sobre um monte, mas os homens, vendo as suas obras, glorificarão ao Pai que está no céu. Eu não espero que no fim do ano que vem a gente esteja tudo aqui dentro de catacumbas com medo de perseguição. Mas eu espero que haja muito mais gente glorificando ao Pai que está no céu, porque viu Jesus nas nossas obras. Amém, meus irmãos? E se for para ver na perseguição, que seja. Mas se for para ver na bondade conveniente, que seja também. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Olha, você vai fazer só essa oração. Que você quer ser como Jesus. Amém? Você quer ser como Jesus. Peça ao Pai que te forme segundo Jesus Cristo. E que assim nós expressemos a realidade da vida de Cristo. Senhor nosso Deus, louvamos o Teu nome, Pai, pela Sua graça, majestade, misericórdia. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que mesmo na Tua santidade se compadece de nós pecadores, nos perdoa, nos purifica de todo pecado e nos restaura para que sejamos a imagem do Filho. Senhor, nós queremos ser mais como Jesus, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a viver segundo a bondade do nosso Senhor. A bondade, ó Deus, daquele que sofreu por ser inconvenientemente bom. E que mesmo no sofrimento, emanou graça para os seus malfeitores. Ensina-nos, Senhor, a viver a graça de Jesus. Senhor, que a ira, o ódio, a contenda, que ainda tenta penetrar o nosso coração, seja sempre dissipada pela graça, misericórdia e a luz do Senhor. Que o egoísmo, ó Pai, seja desfeito pela bondade que vem de Ti. Que o medo, ó Pai, que produz o ódio, seja desfeito pelo amor que lança fora todo medo. E que assim, ó Deus, testemunhemos de quem Jesus é, para a salvação de todo pecador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem nós recebemos a salvação, e de quem também, ó Pai, recebemos o legado do sofrimento em Seu nome. O amor de Deus, o Pai, que nunca nos abandona. A comunhão e o consolo que vem do Espírito, mesmo no meio do sofrimento. Estejam com todos aqui. E com todos aqueles que buscam ser fiéis a Jesus Cristo, especialmente os que sofrem por isso. Espalhados que estejam pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.